Glória a Deus. 12:22. 17, do 12 ao 22. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 ao 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de Josué, depois de Deuteronômio, Josué, aí vem Juízo, Samuel. Glória a Deus. Está perto. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jessé envia Davi a seus irmãos. Jessé envia Davi a seus irmãos. Eu vou ler uns, irmãos leu após. E Davi era filho de um homem efráteo, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Eu comia 8 filhos, e nos dias de Saul, era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, que seguiram a Saul para a guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos, que foram à guerra. Eliabe, o primogênito, segundo Aminadab, o terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Para apacentar as ovelhas de seu pai. E chegava-se, pois, os filisteus, pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peste, para teus irmãos, e leva deste grão de mostarda, e estes 10 pães, e colhe a migalha ao trabalhado a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará os teus irmãos, e ver-se-lhe-á bem, tomará o seu penhor. E estava Saul com eles e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a grito chamavam a peleja. Israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Glória a Deus. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo 18. Porém esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. Visitará os teus irmãos e estão bem. Aqui na minha versão está assim. Cadê? Ajuda. Tomará o seu penhor. Repete comigo assim: tomará o seu penhor. Amém. Glória a Deus. Quantos pedidos de oração se manifestam hoje? Glória a Deus. Vamos continuar orando uns pelos outros. Vamos continuar orando em favor da pastora. Vamos continuar orando em favor das pessoas que estão hospitalizadas, né?
Pelo meu Vamos. sobrinho Theo também, que ele ainda Vamos. agora não está mais mexendo mais os braços, só a cabeça. Vamos estar orando para que Deus venha fazer segundo a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Deus Santo, aqui nesta noite, Senhor, juntamente com esse ajuntamento de irmãos, nós estamos, Senhor, sendo grato a Ti, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem feito. Papai de poder, eu peço, Senhor, cada pedido de oração, cada manifesto que foi feito, lançado na vida da Tua igreja, aqui, Senhor, como petições de oração. E é em nome de Jesus que eu peço que o Senhor visita cada casa, cada família, em nome de Jesus. Faça o milagre, resplandeça o Teu santo nome para a Tua glória, ó Pai querido. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos declarar, Glória a Deus. nós vamos declarar agora, precioso Jesus, que Glória nós a Deus. escolhemos a boa parte, amém? Esse é um hino que todo mundo conhece, e eu convido a todos a adorar, não simplesmente cantar, mas adorar ao Senhor, dizendo que nós escolhemos o nosso tesouro, que nós escolhemos o bem mais precioso, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória
Aleluia, glória a Deus.
Glória a Bendito seja Deus. o nome Louvado do seja Senhor, Deus. aleluia. Glória a Santo, santo é Deus. o seu nome, Senhor. Como Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de abrir a oportunidade para alguém que tem um testemunho, uma bênção para contar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que tem uma bênção para contar? Glória a Deus. Glória a Deus. Conta bênção, irmão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém tem bênção para contar, eu vou aleluia. contar uma bênção que aconteceu ontem. Glória a Deus. Ontem eu estava no hospital e eu saindo do hospital, quando eu estava à saída do hospital, eu vi lá uma paciente que estava mobilizado o corpo não estava reagindo. E na hora eu perguntei para o acompanhante se eu poderia orar por aquela senhora. E aquela senhora, claro que pode. E eu orei naquela hora, fiz uma oração bem simples e objetiva. E quando chegou na parte da manhã, quando chegou a noite, a pessoa tinha pegado o meu telefone. À noite a pessoa estava mandando uma mensagem que a pessoa já estava reagindo, né? Ela estava sem reação nenhuma, o médico foi lá, apertou o dedo da paciente e a paciente não respondeu nada. Aí a acompanhante disse que ela foi lá, passou a unha assim no pé da paciente e a paciente tirava o pé. Aí eu falei, glória a Deus, é assim que Deus faz, né? Glória a Deus, são coisas simples aos nossos olhos, para quem está de fora, mas para quem está na batalha é coisa grande, né? Glória a Deus. Tem alguém que tem uma palavra, um versículo para ler? Alguém tem? Glória a Deus, aleluia. Eu sempre ensino que os irmãos têm que Bendito vir seja o com nome do Senhor. o pão assado de casa. Cada um tem que oferecer a sua oferta ao Senhor, o seu culto ao Senhor. Então é um versículo, é um hino, é um testemunho, e assim nós vamos prosseguindo. Eu vou ler um versículo aqui em Salmos 89, versículo 8. O Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, como tu, a tua fidelidade ao redor de ti. Tu dominarás o império do mar. Quando as suas ondas se levantaram, as tuas faces se aquietaram. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalha-te os teus inimigos com os teus braços poderosos. Teus são os céus e a terra, e o mundo e a sua plenitude. Tu os fizeste. Então, assim, eu não sei falar muito bonito, mas o Senhor, Ele é o nosso Senhor, é o Deus dos exércitos. Ele é forte, Ele nos torna forte, para que nós tenha o cuidado com nossos inimigos, né? Deus, Ele nos torna forte, e nem nada de mal vai acontecer com a gente, nem com a nossa família, porque Jesus, Ele torna a gente forte sempre, né pastor? E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Outro irmão, um versículo, um louvor. Glória a Deus. Mas, culto é isso. Uns têm hinos, outros têm salmos, outros têm testemunho, outros têm glória, outros têm aleluia. É isso. Eu saudando novamente o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de ler Jeremias 33:3. Eu estava em casa e Deus
assim, ardeu meu coração a favor desse versículo, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmãos, o que você está clamando ao Senhor? No que você está clamando ao Senhor? Porque Ele pode te ouvir, só que você também tem que clamar ao Senhor e confiar. E aqui está falando assim, grandes coisas firmes e que não sabes. Que você não sabe, então você pode ainda saber, não é? Se você buscar o Senhor, se você estiver atento, porque o Senhor, Ele faz para nós o que nós pedimos. Só que nós também temos que buscar ao Senhor, confiar nele. E assim o Senhor fará, né? Porque o Senhor, Ele está esperando a gente falar. O filho, quando ele quer alguma coisa do pai, ele pede. E o pai, ele prontamente vai procurar fazer o que o filho quer. Só que para isso, às vezes o filho tem que merecer. Nós não merecemos, mas às vezes Deus olha com carinho para nós e fala assim: peraí, meu filho está clamando, então eu vou fazer algo por ele. Porque ele está pedindo com tanto carinho, com tanta força, né? Então eu vou fazer. Então clama, irmãos, clama ao Senhor, porque assim Ele vai ouvir a sua petição. Se coloca de joelhos, não é o tempo que vai fazer Deus ouvir o seu clamor. É sim que você, a dedicação, que você vai, pode ser 5 minutos, 10 minutos, mas se você se dedicar ao Senhor, você se entregar totalmente ao Senhor, às vezes você não fala, mas dentro do seu coração, o Senhor sabe do que você está precisando. E às vezes só em gemido, de olhos fechados, você clamando, gemendo, o Senhor vai... Não tem, vamos ouvir um louvor. Vamos lá, Bíblia. Hoje está de molho, está no óleo, glória a Deus. Vamos fazer uma live para louvar um louvor. As crianças, uma live, segura um pouco então. Segura um pouco. As crianças vão louvar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha, a irmã Kevin está chamando as crianças de perna grande para cantar junto, aí de pé aí no seu lugar. Glória Louvar a o Deus, Senhor aleluia. junto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O meu coração era de pedra, mas decidi abri-lo pra Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele veio e agiu sobre mim. O meu coração era de pedra, mas decidi abri-lo pra Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele veio e agiu sobre mim. E eu fiquei mole pra Jesus. Mole pra Jesus. Mole pra Jesus.
a irmã lá, nós contribuímos com a obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Só deixa aqui em 2 Reis 4, e uma das mulheres do filho do profeta clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temeu o Senhor. Então veio o credor para levar-me os meus 2 filhos como escravo. Eliseu disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Aleluia. Pode faltar tudo em nossas vidas, mas a única coisa que não pode faltar é o azeite. Quando falta o azeite, falta tudo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ainda ontem e hoje eu vim conversando com pessoas sobre o azeite. Teve jovem me perguntando por que não sei quem parou indagando. Aleluia. Quando falta o azeite, falta tudo. Aleluia. Não tem um super crente, mas tem um super Deus. Aleluia. Que me sustenta e te sustenta, para que eu e você não venhamos parar. Aleluia. Ainda hoje também uma pessoa me ligou e perguntou: mas por que você passa por tantas coisas e não para? Aleluia. Eu te admiro porque você não para. Um dia eu irei aceitar Jesus e ser crente, e você, como você, nunca parar. Aleluia. Eu não paro não é porque sou boa. Aleluia. Nós não paramos não é porque somos bons, é pela misericórdia de Deus. Aleluia. Que põe o seu azeite sobre as nossas vidas, coloca a essência da adoração em nossos corações. Aleluia. E nós não sentimos vontade de parar. Aleluia. Eu não posso parar, você não pode parar. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Venhamos fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. Aleluia. Mesmo sem força, mesmo fatigado. Aleluia. Aleluia. Mas venhamos
Pai, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante da tua presença para fazer segundo a tua vontade, Senhor. Que não venha ser, Senhor, as minhas palavras, os meus intelectos, mas seja o teu Espírito Santo direcionando a palavra ao coração da tua igreja para afirmar, ó Papai, de poder, para ensinar, para redarguir, para, Senhor, dar firmamento segundo a tua vontade. É o que te peço hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós tivemos uma escola dominical abençoada. Tivemos uma escola dominical falando sobre a imagem da igreja. Falando sobre o significado da igreja. Nós falamos sobre a igreja como noiva. Nós falamos a igreja como sacerdócio, e nós falamos da igreja como corpo. E tudo isso é uma semelhança da igreja. A semelhança de noiva, de esposa, ela vem, hoje nós falamos sobre a semelhança da noiva ou da esposa, embora quando o noivo encontra a noiva, ou conhece a noiva, pode ser que a noiva não tenha os mesmos ideais do noivo. Mas quando começa a conversar, eles decidem em criar um propósito de vida, uma visão de vida, e fazer-se uma família. E lembrando que nós como noiva, nós lembrando, ou como esposa, nós lembrando que cada um de nós éramos perfeitos quando chegamos na igreja, não era assim? Todo mundo era perfeito? Não. Mas mesmo assim Jesus olhou para nós como noiva e falou, olha, nele eu vou fazer um propósito, sim ou não? Perdoando os nossos pecados, ensinando, dando norte de vida, sim? Dando norte de vida para que nós possamos alcançar o status de esposo. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar sobre o ensinamento como esposa, que é vós marido, amai-vos a vossa esposa, e amar tem hora que o amor ele vai muito além do que nós imaginamos. Tem quem diz aí afora que o amor é cego, não é assim que dizem aí fora? Mas quando retrata-se esta frase, retrata-se de que o amor muitas das vezes ele consegue apagar multidão de pecados. Quando Jesus ama a igreja, não é porque, embora a igreja ela vive para ser santificada, para ser santa, mas todos nós éramos imperfeitos quando nós fomos chamados. Todos nós não éramos santos, mas Ele nos santificou e nos santifica a cada dia, a cada manhã. Deus trabalha em nossas vidas para nós sermos cada dia mais santificados, preparado como uma noiva pura, aleluia, sem mácula, perfeita diante dos olhos do Senhor. Então nós, outrora, éramos pecador, cheios de falha. Porém Jesus olha para nós e fala, olha aí, consigo fazer dele, é como nós estávamos namorando, olha lá a moça e fala, olha, essa daí dá para me casar, ou a noiva do mesmo jeito, olha, você dá para me casar, porque a mente dele, mas se eu trabalhar tal coisa, falar para ele mudar tal atitude, vai ser melhor. E assim acontece na vida cotidiana. Jesus trabalha em nossas vidas como noiva. O marido vai santificar a esposa. O marido vai santificar a esposa. E já no livro de Provérbios, o Salomão vai dizer que a mulher sábia edifica a casa. Então não fica ninguém fora, nem o homem, nem a mulher. Um ama, e quem ama, cuida. Quem ama, muitas das vezes tolera. Quem ama, muitas das vezes,
vai santificar, vai preparar, vai fazer daquela ou daquele o melhor, entende? Então a batalha, tem batalha como é um culto de família, tem batalha que não é batalha para Jesus fazer, tem batalha que é para você fazer. Tem coisas que a gente dialoga, um diálogo consegue mudar uma história. Me recordo eu de alguém falando que estava mais de 50 anos casado e sempre dava a pontinha do pão para a esposa, e sempre dava a pontinha do pão, aquele biquinho do pão. E um dia o marido fala: olha, eu dou a pontinha do pão que eu amo muito, porque a minha esposa gosta do pão. E ela olhou para ele e falou: ô coitado, você não sabe de nada, porque eu não gosto da ponta do pão, mas durante esses 50 anos eu tolerei. Então, na vida familiar, na vida de santificar um ao outro, muitas das vezes é suportar, muitas das vezes aquilo que você não gostaria, você não gosta, mas muitas das vezes para vencer essa batalha, você tolera, você ama. Então quem ama, cuida. Amém? Vindo como a sacerdócio, já vou entrar no tema da palavra oficial. Vindo sacerdócio, a igreja como sacerdócio é aquele que religa, aquele que faz aliança daquele que estava em pecado, é o intercessor diante de Deus, o sacerdócio real, ou o sacerdócio é aquele que faz a aliança entre o homem e Deus. Então, nós, a igreja de Deus, nós vemos com um significado ou uma imagem muito importante, alguém que estava destituído da glória de Deus, agora, através de você, através de mim, através da igreja, ele vem com um objetivo grande. Qual é o objetivo grande? De dar crédito para aquele que estava desacreditado. Olha, aquele ali não tinha crédito nenhum, mas eu vou ser o intermediador dele com o Pai. Eu vou clamar em favor da vida dele com o Pai, e eu creio na mudança da vida desta pessoa. E assim o sacerdócio real funciona nas nossas vidas. Pedro, ou Paulo, melhor dizendo, Paulo vai dizer que era bispo da alma. Jesus chama a igreja para ser bispo ou cuidador, apacentador daquelas vidas. E quando Paulo está dizendo assim, Paulo estava dizendo para a igreja de Efésios, ou Éfesos, no sentido que a igreja tinha uma autoridade. Que autoridade é esta? Uma autoridade como apacentador. Bispo é o mesmo que presbítero, pastor, aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que tem uma autoridade espiritual. Entrando com o contexto do Antigo Testamento, é aquele que é o sacerdócio, que tem o poder de interagir o homem que estava desacreditado, para que Deus possa o acreditar. Opa, através do Espírito Santo, nós clamamos sempre em favor de vidas. Quantas pessoas entram aqui na igreja e nós olhamos e falamos: Senhor, tem piedade, Senhor, tem misericórdia desta vida, transforma esta vida. E a Bíblia diz que aí funciona a oração do justo, pode muito seus efeitos. Então, o sacerdócio real como igreja funciona porque você é aquele versículo que nós dizemos muito, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, se faz presente. Muitas das vezes nós falamos com um culto como este, que ainda tem poucas pessoas, nós queremos justificar a pequenez do nosso trabalho, da nossa força, queremos justificar com a palavra onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. Mas no contexto, ele vai dizer para que aonde tem 2 ou 3 reunidos no propósito de religar aquele que estava desligado, aleluia, é a função sacerdotal, a função de apacentar, uma função de bispo, uma função de cuidar daquilo que a qual Deus tem colocado em tuas mãos para fazer. Você também é chamado para apacentar. Então, se você, aonde você estiver, tiver alguém lá precisando de uma palavra de reforço espiritual ou de fortaleza espiritual, uma palavra de salvação, aleluia,
aleluia, você tem autoridade para que esse ministério funcione através da sua vida, aleluia. Todos estão entendendo? Então hoje mudou um pouquinho. Hoje, agora eu falei sobre autoridade sacerdotal, e eu falei sobre esposo e esposa, sim? Só que também nós falamos sobre a função da igreja como corpo. A função da igreja como corpo, fala comigo, como corpo. Como corpo, hoje a história está mudando. Hoje, os dias que estamos vivenciando, hoje tem muita gente que tem autoridade e outras pessoas não têm autoridade nenhuma. Já estamos vivenciando, graças a Deus, que aqui não. Aqui o poder está manifesto em todos aqueles que creem. Aleluia. Você crê, aleluia. O poder está sobre você, aleluia. Se você crê, a autoridade também está sobre a sua vida. Há em muitos lugares aqui ainda ministrando que a autoridade está sobre o cargo do pastor, do apóstolo, do presbítero, do diácono, das irmãs do círculo de oração. Somente está sobre a vida delas. E como corpo, nenhum órgão do corpo, nenhum membro do corpo é melhor do que o outro. Todo tem uma função para que haja uma perfeição no corpo. Aleluia. Não sei se você está entendendo este propósito ou projeto de Deus com a vida da igreja. Ninguém é melhor. Então, a irmã que canta bastante não é melhor do que a irmã que canta menos, não sabe cantar. Ou o pastor que prega não é melhor do que o irmão que está vindo muitas das vezes pela primeira vez. Ô irmão, todos têm a mesma função no corpo. Para funcionar bem o corpo da igreja, aleluia, precisamos de todo ocupar a sua função. Vocês estão entendendo isso? Então vem aí então que você precisa fazer aonde você estiver. Aonde estiver, pastor, vai estar eu sozinho, eu vou levar para o pastor. Hoje já está acontecendo isso. Muitas igrejas, alguém vai, prega, opa, a pessoa está quase recebendo até o batismo com o Espírito Santo. Não, vou levar lá na igreja para você aceitar Jesus, para você falar com o pastor, e o pastor através do pastor. Não, irmão, você mesmo faça o apelo, você mesmo como pastor daquela alma, cuida daquela alma, seja exemplo para aquela alma, seja vida para aquela alma, e através de você, aleluia, a unção do céu vai chegar, aleluia, através daquela pessoa, aleluia. Por quê, irmão? Porque esses sinais seguirão aos que creem. Eu gostaria agora de fazer uma mudança para a leitura oficial. A leitura oficial conta-se a história que vocês todos sabem de cor, que quando Golias, filisteu, afronta o povo de Israel, e afronta, e o povo fica com medo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o medo que nos cerca na nossa vida espiritual. Quantos crentes têm medo de dar lugar ao Espírito Santo, de dar lugar, tem medo de se colocar na posição, tem medo muitas das vezes de ser amassado, de ser aprovado, de ser que não existe ninguém. Hoje eu estava cantando um hino aí na rua, com o irmão Gilmar, que era: batalha não é batalha se não vier as provas, batalha não é batalha se não vier as provas. Aí vai: com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Cadê a voz do pastor? Ganharei a batalha, né? Tu ganharás a batalha, eu ganharei a batalha, nós ganharemos a batalha, e assim por diante. Não existe batalha se não vier prova. Ninguém vai ser aprovado, viu? Se não passar primeiro pela prova. Quantas das vezes nós queremos brilho, mas nós não nos preparamos para tal lugar, nós não podemos estar em tal lugar. E a palavra, o texto é exatamente sobre isso.
A Bíblia diz, no capítulo 17, versículo 13, vai dizer assim: e foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, seguiram a Saul a guerra, e era o nome deles 3 filhos que foram à guerra. Aí vai dizer, aquele óculos está fazendo falta, irmão, que é. Está vendo? Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. E o 14 vai dizer o quê? Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi era quem? O menor. Interessante que, visando aqui, no contexto, está menosprezando a Davi. Só que Davi tinha algo que nenhum deles tinha. Por incrível que pareça, parecia que Davi era um homem despreparado. Mas o homem era despreparado pela sua estatura, porém, possivelmente, ele não pertenceu ao exército por causa do seu tamanho. E a Bíblia vai dizer que ele era o menor. Quantas das vezes nós deparamos na vida da igreja e achamos que a nossa vida espiritual, ou o nosso contexto como crente, nós somos pequenos porque nós chegamos ontem, nós chegamos há pouco tempo, ou porque eu tenho tanto tempo de crente, e nós achamos que nós estamos fora do contexto. E o que o adversário quer, irmão, é que você entenda assim, que entenda que você como pequeno. O adversário não quer que você entenda como a unção que Deus tem para você. O adversário não quer. Ele jamais vai fazer você entender qual é a sua chamada. O adversário sempre vai lutar com. Mas a Bíblia diz que este jovem, ele era o menor. O escritor escreve ele como o menor. E quantas das vezes nas nossas histórias, no nosso acontecer, na nossa batalha, nós nos colocamos como pequenos. É o vitimismo em nossa vida. Eu me lembro ainda, eu tive uma vida sofrida. Meu pai de 8 filhos, e a pobreza passava longe de lá, porque eu vou te falar, viu? Vai ser pobre assim para lá. Quando comprava um chinelo, tinha que esperar o ano que vem para comprar para o último filho, porque a luta era grande. E nós, automaticamente, através da batalha, escuta isso, a luta que faz você, ela consegue colocar em tua mente que você não vai conseguir, que você é pequeno, que isso é a sua... o mundo da história diz que é a sua sina, a sua sentença já está prescrita, você vai ser assim mesmo, você não vai conseguir. E nós vamos observar isso no contexto que quando Jessé, já velho, ele ordena Davi a deixar as suas ovelhas, e ir fazer outra função, levar pães, 10 pães, e levar queijo para o capitão de 1000. E quando nós observamos o contexto, nós vamos observar que Jessé tinha um discernimento, irmã Caroline, que muitos não conseguiam enxergar. E eu quero colocar aqui Jessé como um pai espiritual. Não quero colocar aqui Jessé como o pai material. Que quantas das vezes o pai espiritual acredita em você, sabe que você vai prosperar, sabe que você vai vencer, sabe que a vitória está em tuas mãos, mas as coisas desta vida, as coisas que te cercam, sempre quer te colocar você como o menor. Aleluia! Jesus te chamou, não foi por um acaso. Jesus te chamou porque Ele olhou em você e viu capacidade que você consegue, que você vai vencer, que há, aleluia, algo peculiar em você, algo que ele não consegue enxergar em outro, e você é importante para
a sua grande vitória, para a sua grande vitória. Eu falei que você é importante. Eu não estou colocando Deus, eu estou colocando você é importante para a sua vitória. É algo determinante para a sua vida, você encarar a realidade. Embora todo mundo está dizendo ao contrário. Eu me lembro que eu cheguei jovem aqui, e eu me lembro que alguém dizia assim: olha, não casa com esse moço aí não, que esse moço aí, ó, esse aí é problema. Quantas pessoas desacreditaram em mim, porque me enxergaram eu como um pequeno? E eu sou o menor da casa do pai até hoje. Porém, como menor da casa do pai, o Senhor tem feito coisas grandes. Não é o tamanho que vai determinar a sua vitória. Não é o tamanho da sua posse financeira, nem seu status social que vai determinar, aleluia, o que Deus, aleluia, vai fazer sobre a sua vida. E eu me lembro que alguém dizia: ó, esse daí, você... E até hoje, vai fazer agora no mês que vem, 26 anos de casado. Para a glória de Deus. Quantas pessoas não conseguem passar esta Macedônia, esses anos? E essa semana eu estive no hospital e o médico perguntou assim para mim: qual é o segredo de viver 26 anos? Eu estou 2 anos e o negócio está feio. Eu falei: eu vou falar uma coisa para você, e é fato. Ele olhou para mim: o que é? Eu falei: nunca ter razão. Tem hora que a gente quer ser o quê? Dono da nossa razão. Estou falando culto familiar. Tem hora que a gente quer fazer e acontecer. Quando a gente quer ser o dono da razão, tanto um lado, tanto o outro, como vai ser? Nunca vai dar certo. Glória a Deus, irmão. Voltando aqui então para o contexto bíblico. Contexto bíblico. A Bíblia diz que Davi já tinha costume. Ele ia e voltava de Saul. Porque lembra daquele acontecimento que acontecia com Saul? Que Saul era atormentado, lembra disso? Saul era atormentado por um espírito. A irmã Alai falou aqui hoje sobre que a botija precisa estar cheia, sim ou não? Enquanto Saul estava com a botija cheia, a vitória dele era certa. Enquanto Saul estava com a botija cheia, o Espírito Santo do lado dele, a vitória dele era concreta. Mas o dia que ele deixou o Espírito Santo para fazer a vontade dele, um espírito mau o atormentava e trazia tormenta para o povo de Israel. Interessante que se feriu a cabeça, fere também o corpo. O corpo, eu falei aqui, que toda área do corpo é importante. Toda área do corpo é importante. E olhando para Saul, Saul estava atormentado porque, irmão, Golias todos os dias, irmã Ivani, durante 40 dias, ele zombava, ele criticava, ele zoava com o povo de Israel. Não tem um homem nessa terra não? Não tem um homem para lutar contra mim? E um homem gigante, grande em estatura. E eles fizeram um pacto: olha, se você vencer, o meu povo te servirá, mas se você perder, o seu povo vai nos servir. E havia uma tormenta assim: opa, a minha família vai ser escrava porque eu perdi uma batalha. A minha família, a minha nação vai ser escrava porque eu perdi a guerra. E é bem verdade que nós ficamos assustados quando nós perdemos a nossa batalha. E parece que essas batalhas não existem nos nossos dias, mas existem. Você quer ver uma coisa? Quando o pai de família erra o alvo no trabalho, o que vai afetar em primeiro lugar? A família, sim ou não? Vai afetar a família. A falta de finanças vai afetar o lar, nas condições financeiras para não dar. Quando o pai erra o alvo também no ensinamento dos filhos, o que vai acontecer? Ele vai também errar o alvo e daqui a pouco trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Hoje mesmo eu estava falando aqui com um cidadão. O cidadão diz: olha, outrora eu estava na igreja, eu estava servindo a Jesus, mas em algum momento eu deixei as coisas acontecerem. Algum momento eu fiquei desapercebido.
E é bem verdade que todo líder se preocupa, não só o líder, como a nação também se preocupa como será os nossos dias de amanhã, sim ou não? E aqui no caso, Jessé se preocupa com isso. Jessé tem uma visão aqui, eu não sei se você já observou isso, mas Jessé, ele vai dizer assim: e Davi, porém, voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. E chegava, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias esse filisteu chegava e perturbava o povo de Israel. Imagina uma luta batendo na sua porta 40 dias. Na prova que seja, irmão, que seja da parte financeira. 40 dias é muito dia para a gente ficar perturbado com as coisas financeiras. Enfermidade, se bate na porta por 40 dias, a gente se perturba. Ah, pastor, mas aqui está falando de uma nação. Ia ficar uma nação prisioneira. Porém, aí a Bíblia vai dizer que, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um êfas deste grão tostado e esse 10 pães. Corre e leva ao arraial dos teus irmãos. Opa, vai lá logo. Vai lá e leva alimento, porque Jessé sabia que numa batalha precisa estar bem alimentado. Hoje não é igual hoje o sistema de guerra. Hoje é uma preparação. Quando tem guerra, já tem ali o engenheiro da alimentação. Hoje já tem o engenheiro, já tem lá a medicina. Hoje tudo facilita numa batalha. Mas naquela guerra, naquela época, as famílias se preocupavam com seus soldados, com seus entes queridos. Então, como estava alguém que conhecia próximo do lugar, conhecia o lugar, falava: então vai lá e leva alimento. E vai lá Davi levar o alimento. Olha aqui, porém esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. Aí vem: visitará teus irmãos e ver se lhe vai bem. Opa, a sua função é para ir lá ver se seus irmãos estão bem. Quem era esse menino? Quem era Davi? Quem era Davi? Pequenino rapaz. O menor. Ele era o pequeno. Porém agora está falando de guerreiro. Os 3 irmãos eram irmãos preparados na batalha. Quantas das vezes nós olhamos e falamos: olha, não podemos dar uma palavra profética, não podemos dar uma palavra para tal fulano, porque aquele ali já tem 10 anos de crente, 20 anos de crente. Porém, irmão, o menor também visita o maior. Aqui é o contexto bíblico e nós vamos ensinando isso. Aí a palavra de Deus vai dizer o quê? A palavra de Deus vai dizer o seguinte: vai ver se vai bem e tomará o seu penhor. Eu parei aqui e fiquei pensando sobre este penhor. Penhor é pagar o preço. Penhor penhor é pagar o preço. É pegar as cargas, pegar os pesos. E aqui Davi vem com um significado muito grande. Davi entra aqui com um significado que é ele que iria entrar na batalha por seus irmãos. É ele que traria a vitória pelos seus irmãos. É ele que pagaria o preço para trazer a vitória para seus irmãos. Uma palavra profética liberada pelo seu pai. Olha, traga o penhor. Venha com o penhor dos seus irmãos. Traga a vitória dos seus irmãos. E quantas das horas nós olhamos e achamos nós o menor, e Deus tem te colocado você em muitos lugares, aleluia, para trazer vitórias, aleluia, dos maiores, aleluia. Deus tem te colocado em lugar que você, muitas das vezes você se coloca como pequeno, mas o Senhor nesta noite, aleluia, te coloca você como o funcionamento do corpo, a importância de você no corpo. Você não é menor do que ninguém, aleluia. Você é a eficácia do poder
de Deus, aleluia, sobre a vida da igreja, aleluia. Vou tirar o pastor um pouquinho, parece que está calor aí. Glória a Deus. Eu estou um pouco, parece que não, irmão, mas eu estou um pouco debilitado devido às correrias, trabalhos, no hospital, desse dia a dia. Parece que o paciente sofre, mas os que estão acompanhando parece que sofrem mais ainda, né? É noite, trabalho, saindo do hospital direto para o trabalho e está indo assim. Falei que vou ter que dormir pelo menos uns 3, 4 dias. O irmão Daniel falou, quero ver dormir 3, 4 dias. Aleluia, glória a Deus. Você é importante para a eficácia do poder de Deus na vida da igreja. O poder de Deus, ele conta com você. Mas pastor, eu sou tão pequeno. É com o seu talento, é com a sua minha pequena oferta, é com a sua pequena ação que você olha e fala assim, olha, eu não sou importante. Ô irmão, no momento certo, o Pai o enviará para socorrer os vossos irmãos. É no momento certo. É no momento certo que o Pai vai usar você para visitar. Muitas das vezes aquele que já está na batalha. Mas o que acontece, irmão? Tem hora que Deus tem que usar pessoas. Parece que tem que usar pessoas pequenas mesmo. Por quê? Porque tem hora que o grande se incha. E na hora eu sou soldado de guerra, eu sou valente, eu já lutei quantas batalhas, porém na hora de enfrentar o Golias, o gigante, opa, ele está com medo, o medo já tomou conta. Quando o medo toma conta da vida de quem for, seja na sua vida secular, seja na vida do trabalho, seja na vida espiritual, você não tem vitória. Aí precisa vir alguém com mente diferente, com mente transformada, aleluia, para quê, irmão? Para dar uma nova essência, aleluia, e trazer o seu penhor, aleluia, trazer a sua vitória, aleluia. Amai se decanta lá e estéreo, alaia. E quantas das vezes nós que estamos na batalha, quem está na batalha, está aqui nós deparamos com várias pessoas com batalhas diferentes. E quando está na prova, irmão, parece que dá aquela, como que fala assim, aquela explosão. Na hora da prova, parece que a gente desliga o botão da consciência e a gente não sabe qual a direção tomar, porque perdemos a direção, sim ou não? E não sabemos. E a única esperança, como diz o salmista, eu elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando o salmista está dizendo, eu elevo meus olhos para o monte, olha, no monte já tem um monte de balis, tem todo mundo oferecendo oferenda a outros deuses, e aonde eu vou adorar? O meu olhar vai ser para o Senhor que fez os céus e a terra. E na hora que nós estamos na batalha, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos saída. Seja ela financeira, seja ela uma gripezinha, tem dia que uma gripe tem crente desanimando por causa de gripe. E o que nós precisamos, irmão? Renovar a nossa força. A irmã Lia falou aqui que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus tem coisas escondidas para as nossas vidas. Quando nós, muitas das vezes, não estamos entendendo, não estamos compreendendo, não estamos enxergando a nossa vitória, aleluia, em Deus tem algo grande, aleluia, para as nossas vidas, aleluia. E a Bíblia diz que Davi vai lá vai até os guerreiros, e quando chega lá, sabe que os irmãos de Davi começam a lecionar, irmão Davi? Versículo 28 do tema que nós estamos lendo, ele diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descesse aqui? E a quem deixaste as poucas ovelhas
no deserto? Bem conheça a sua presunção e a sua maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Em outras palavras, ele já não estava crendo na vitória. Olha, o seu papel não está aqui, seu papel está lá, cuidando das ovelhas. Tem hora que tem crente, tem pessoas que querem menosprezar você, porque você não foi preparado para aquela batalha. Quer menosprezar. Ah, eu estou aqui há tanto tempo. Quantas das vezes eu vi isso na igreja, irmão? Graças a Deus que nesse ministério, na vida dessas pessoas, essas vidas são transformadas, não tem. Mas quantas das vezes alguém me dizer, olha, eu sou presbítero há tanto tempo, eu sou pastor há tanto tempo, você é menino ainda, você precisa aprender. E no corpo de Cristo não tem diferença. No corpo de Cristo Deus dá, irmão, a tamanha importância a cada um tem uma função no reino. Ô irmão, tem batalha que é para mim vencer, mas tem batalha que é para o pequeno vencer, aleluia. Tem batalha que é, aleluia, para o soldado principal vencer, mas tem batalha que é para o soldado menor vencer, aleluia. E é através dessas batalhas que Deus vai dando vitória para o seu povo, aleluia. E aqui nós vamos observar, irmão, que quando, versículo 20, e Davi então se levantou de manhã cedo, deixou as ovelhas a um guarda. Qual era a preocupação do irmão mais velho? Você abandonou a ovelha do pai, você abandonou a ovelha. Mas Davi era homem responsável, era homem treinado. O que ele fez? Ele separou um guarda e deixou, olha, você vai guardar aqui as ovelhas, você vai cuidar dessas ovelhas. Aqui, irmão, trata sobre a responsabilidade que Davi tinha diante das coisas do seu pai. Sabe o que eu quero trazer aqui, irmão? Tanto para as famílias, filhos, filhas, mães, pais, tem obrigação que Deus te dá, você não pode abandonar. Você no mínimo tem que ter responsabilidade. A mãe não vai sair e deixar os filhos a Deus dará. A mãe sempre vai deixar o filho, né, ao cuidado de alguém, sim ou não? E assim, o pai, da mesma forma, esses são os cuidados que precisa ter. E aqui nós vamos observar também que salmista não abandonou a função, ou Davi não abandonou a função que ele tinha. Ele era pastor de ovelha, porém o pai deu uma ordem, e se o pai deu uma ordem, eu preciso cumprir. Mas não é porque eu preciso cumprir a ordem do pai, é que eu vou deixar ser irresponsável. Foi o pai que mandou, eu vou deixar todo mundo aí. Não, irmão, o pai mandou, mas você é responsável. Você sabe da sua responsabilidade. Ah, o pastor mandou, mas você primeiro cuida do dever de casa, cuida dos seus deveres, cuida da sua família, cuida dos seus deveres da sua casa, e depois cuida dos deveres, aleluia, espiritual. Quando nós estamos entendendo isso, nós entendemos que nós não podemos fazer as coisas de Deus relaxadamente. Nós precisamos cuidar com amor e com carinho. Nós precisamos zelar das pequenas coisas que Deus tem te dado. Nós não podemos ser infratores da lei. Infratores da lei quando... Ah, mas Deus me mandou, olha, eu estou sentindo de Deus, eu vejo, Deus me mostrou e eu vou. Não, irmão, se Deus mostrou, primeira coisa que você vai deixar em ordem é a sua casa. Primeira coisa que você vai deixar em ordem é a sua igreja. Opa, e vai sucessivamente. Nós vamos para a batalha, mas nós vamos deixar a nossa casa em ordem. Ô irmã, hoje está lá a irmã Adileia na prova, mas está aqui a igreja acontecendo, tem responsabilidade das irmãs. Ô irmão, se a irmã fulano não tiver, a outra está, uma, aleluia, tem a função. Por quê, irmão? Porque foi deixado uma responsabilidade. A igreja precisa entender isso, que nós não agimos sozinhos. O pastor não é o grande, o pastor é mais um membro importante, aleluia, na vida da igreja, aleluia. Vocês, aleluia, não são os pequenos, vocês são os importantes, que a qual Deus tem colocado, aleluia, para cumprir o verdadeiro propósito, aleluia, pelo amor das almas, aleluia. A importância no reino. Aí há
as ovelhas lá abandonadas? Não, irmão. Homens direcionados por Deus, cheios da unção de Deus, aleluia. Ele não age com irresponsabilidade, aleluia. Ô irmão, primeira coisa, ô irmão, meu pai me ensinava, filho, não deixa rastro para trás não, filho. Você pode deixar o calcanhar para trás não, se você deixar o calcanhar dos outros, pisa. Tem gente que olha, fulano está só falando de mim por motivo, provavelmente você está dando motivo. Se você não der motivo, ninguém fala. Agora, se você for exemplar, olha, aquele ali que está passando aqui, todas as vezes que ele passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Alguém vai testemunhar de você, aleluia. Que seja aqui na igreja, seja através dos pequenos, seja através dos grandes, aleluia. Seja, aleluia, no mundo. Aonde você estiver andando, aleluia, ter exemplo, aleluia, de homem de Deus, de mulher de Deus, aleluia. Mesmo que alguém querer colocar sobre você alguma irresponsabilidade, mas você sabe quem você é, você sabe quem Jesus, quem te chamou, você sabe quem te capacitou. Não foi por um acaso que você chegou aqui, aleluia. Você chegou aqui porque Deus te escolheu. Vai lá. Vai visitá-los, visita eles e traga o seu penhor. Aqui nós podemos entender somente, traga lá o que tem lá na batalha deles, o que eles venceram, traga para cá. Mas quando nós vamos observar o contexto, o pai já estava determinando que ele iria lá e iria trazer a vitória do povo de Israel, aleluia. Por quê, irmão? Porque o pai conhece o filho, aleluia. Quantas das vezes, irmão, é Deus te chamando você, aleluia, na oração para o penhor da igreja, para a vitória da igreja. O Senhor chamando você para a dedicação, aleluia, seja do louvor, seja da visitação, seja do evangelismo. Para quê, irmão? Para o penhor da igreja, para a vitória da igreja. Deus te chama, Deus te capacita para essa batalha, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lamai que me canta laia. E a Bíblia diz que ele levantou cedo, deixou alguém cuidando, carregou. A Bíblia diz que ele carregou a ordenância. Tem crente que quer ir fazer a obra, diz, eu vou fazer a obra, mas ainda não aprendeu. Quem não assenta para aprender, não pode levantar para ensinar. Vai ensinar o que se não aprendeu? Tem que aprender, então precisa comer. Ah, pastor, mas é só o senhor que prega na igreja? Ô irmão, se você, o dia que você estiver bem alimentado, pode ter certeza que o Espírito Santo, ele que direciona essa igreja, ele vai direcionar, aleluia, porque ele sabe que na sua mão tem pão, aleluia, ele sabe que na sua mão, aleluia, tem alimento, e é ele que direciona a igreja, ele alimentará a igreja. Quando eu falo a igreja, ele alimentará o pastor através da sua vida, ele alimentará, aleluia, a pastora através da sua vida, ele alimentará as irmãs do circo de oração através da sua vida, ele alimentará os jovens, ele alimentará o mendigo, ele alimentará o traficante. Vai deixar de ser traficante porque a unção e a graça de Deus estará na sua vida, aleluia. A função do corpo permanece, aleluia. E a Bíblia diz que ele chegou, fez como Jessé ordenara, chegou ao lugar dos carros. Quando já no arraial saiu a ordem, saiu em ordem de batalha e gritos, e chamavam para a peleja. E os israelitas e os filisteus puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga. Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem. Lê a outra palavra aí. Quem está acompanhando comigo aí? Versículo 20. 20, versículo 20. Não, é 22, perdão. 22. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Para! Correu para onde? A batalha. Irmão, Davi não foi lá por acaso.
porque eu me preparei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ô irmão, pode ser que a preparação da guerra, aleluia, você não está preparado para a guerra, mas o Senhor tem forjado você em outra maneira para você vencer essa batalha, aleluia. O Senhor forja valentes, não é só no lugar da batalha, o Senhor forja valente também em campo, aleluia, apacentando ovelha. O Senhor forja, aleluia, valente, muitas das vezes na luta da casa, na luta do seu pai, aleluia, mas grande é a vitória do povo de Deus, aleluia, porque Jessé sabia que Davi iria trazer o penhor, aleluia, da sua nação, aleluia, e eu sei, aleluia, em quem eu tenho crido, eu sei que Deus tem te chamado, aleluia, para vencer as batalhas, para lutar as batalhas, aleluia, para dar vitória à sua igreja, dar o povo, dar a nação. O Senhor te escolheu. Não pare, não desista, acredite, aleluia, a importância na sua vida no reino de Deus, aleluia. Quantas vidas estão esperando você lutar os piores delas, a lutar as batalhas delas? Tem hora que é hora de nós lutarmos a batalha de nosso irmão, tem hora que é lutar, ô irmão, precisamos lutar, porque a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ô irmão, a Bíblia diz que aquele que diz, ó, vai em paz, estamos orando por você, não faz mais nada além do que o ímpio também faz. O ímpio também levanta a mão, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós precisamos fazer mais, nós precisamos fazer a diferença no mundo. Ah, irmão, carai, filho de canta lá, não pode haver em nosso meio alguém passando por aflições e a nossa alma não nos comover. Nós precisamos nos comover, aleluia, em favor, aleluia, daqueles que estão carentes. Seja ela em qualquer área, seja ela na área conjugal, na área espiritual, seja ela na área familiar, seja ela na área financeira. Ô irmão, tem irmão que passa a luta, parece que você conta a luta, e ele está aqui, ó, igual o gato em casa, né? Tanto faz, tanto fez. Não, irmão, a igreja se comove. Nós somos sacerdócio real, nós somos pessoas escolhidas. Não foi porque nós somos grandes, o Senhor escolheu nós mesmo sendo pequeno, aleluia. Quando pode receber essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. O Espírito Santo, eu peço, Senhor, que cada vida que ouviu essa palavra possa ser, Senhor, acordada, possa ser, Senhor, despertada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para a função, Senhor, aleluia, mesmo de pequeno, mas com uma grande função, ó papai, de poder vir fazer, Senhor, coisas grandes sobre esta vida, e que a autoridade que o Senhor deu, aleluia, possa ser, Senhor, para derrubar, Senhor, o maior gigante que tiver, Senhor, porque o Senhor escolheu essa pessoa, Senhor, para vencer essas adversidades, e muitos vão não dar crédito, Senhor, para essas pessoas, mas grande vai ser a honra que a qual o Senhor vai colocar sobre essas pessoas, porque o Senhor tem o chamado, o Senhor, aleluia, tem colocado no coração delas uma chama, aleluia, uma chama ardente de fazer o teu querer, de vivenciar este amor, de vivenciar esta paz. Obrigado, Jesus, obrigado por esta família, Jesus, obrigado, Senhor. Eu peço, Senhor, que a tua bênção celestial possa ser de forma sobrenatural sobre eles, Senhor. Eles possam vencer a enfermidade, eles possam vencer, Senhor, a luta do trabalho, as circunstâncias familiares, ó papai de poder, as causas financeiras da vida, ó papai de poder, muitas das vezes a falta de casa, ó papai de poder, o Senhor possa abençoar eles com a casa própria, ó papai de poder, em nome de Jesus. Jesus querido, eles vão vencer, porque o Senhor os chamara, aleluia, e o Senhor os chamara para que eles possam trazer o penhor, aleluia, da família deles, a vitória da família deles. É em nome de Jesus que determinamos a bênção sobre essas famílias. Se Deus é por nós, eu tudo posso. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã, quem é crente dessa igreja fala glória a Deus. Glória a Deus.
e orar e começar os servidores. Quarta-feira, culto de ensino. Quinta-feira, Jardim Santo André. Domingo, escola bíblica dominical. E 5 horas da tarde, de novo, todos estão convocados para o nosso ensaio da cantata. Amém? Estamos em mês de festa, mês que vem. Nós vamos ter aqui a nossa Réveillon, o nosso Natal. Lembra da oferta simbólica?